Amados, a graça e a paz do Senhor, que privilégio estarmos estudando juntos a Palavra de Deus e na dependência do Espírito Santo de Deus, vamos orar agora para que Ele possa falar aos nossos corações, possa nos instruir na Sua Palavra, amém? E possa dar frutos na vida de não só daqueles que já estão ligados, mas de todos aqueles que estarão sendo acrescentados nessa live em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te amamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente de todos aqueles que te invocam, e nós clamamos agora, Senhor Deus, que nas nossas vidas o teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos ensinar aquilo que o Senhor quiser ensinar. Ó Pai, transforma estes momentos, Pai, momentos, ó Pai, de bênção para toda a vida de cada um de nós que estamos ligados, Pai. E traga todos aqueles que tu queres que estejam juntos, Pai, para aprendermos da tua palavra. Dependemos de ti e tudo que vai ser feito nesta noite seja para a glorificação do teu nome. Nós clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Vamos estar agora com o nosso amado irmão Leandro e depois estaremos ainda adorando antes do estudo. Amém? Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou contar um pequeno testemunho, uma pequena experiência que eu tive com Deus. E para isso eu gostaria de ler o que está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Meus irmãos, em um momento da minha vida, eu passei por uma crise séria de coluna e em paralelo a isso eu vivi alguns problemas familiares e para completar eu estava fazendo uma pós-graduação, um mestrado pesado que exigia de mim muito, né, na parte intelectual e acabou culminando, né, e afetou meu emocional, meu sistema nervoso, que culminou em crise de ansiedade, episódios de depressão. E teve um dia que eu tinha que fazer uma prova, meus irmãos, e eu não tinha condições nenhuma de estudar, não estava bem, não estudei o suficiente, mas eu tinha que fazer aquela prova, não tinha segunda chamada, não tinha outra opção. E eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho condições de fazer essa prova. E na mesma hora me veio à mente aquela música que tem como letra o que a gente acabou de ler: Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Eu entendi que não seria pela minha capacidade intelectual, pela minha força, mas o Senhor me daria graça. E graças a Deus eu não desisti, né? A orientação do Senhor naquela época era para que eu continuasse. Eu pensei sim em desistir, dar um tempo no ministério, desistir da pós-graduação, mas tanto a orientação através do nosso pastor Manuel, quanto das orações também na terça e quinta de manhã na nossa igreja, era para continuar marchando e não era para desistir. E graças a Deus eu não desisti, Deus me deu força, realmente foi pela força, pelo poder e pela graça dele que eu pude concluir o mestrado para a honra e glória do nome dele. E hoje eu gostaria de falar então, irmãos, de fraqueza. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre fraqueza nas epístolas de Coríntios. Ele mesmo viveu espinhos na carne e Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele, na Bíblia, tem uma orientação, meus irmãos, a Timóteo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que o apóstolo Paulo diz assim: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, o Timóteo, um líder da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, com chamado ministério, com dons, ele tinha frequentes enfermidades. Isso não foi o suficiente para paralisá-lo, para parar o ministério dele. E se você está vivendo alguma fraqueza na sua vida, meu irmão, tentando desistir, você saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lá em Joel fala que diga ao fraco, eu sou forte.
Em Filipenses fala, tudo posso naquele que me fortalece. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, meus irmãos, o poder é do Senhor. E para completar, para concluir, o apóstolo Paulo vai falar do próprio Jesus, próprio Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 4, ele fala que Cristo foi crucificado em fraqueza e viveu pelo poder de Deus. O próprio Cristo foi crucificado em fraqueza. Então, meus irmãos, não desista, não se deixe paralisar por alguma limitação ou fraqueza ou dificuldade. Então, nós vamos orar por isso, amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada irmão, cada irmã que nos assiste na sua presença, lhe pedir a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um de nós, Senhor, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Pai. Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, Senhor. Tudo posso naquele que nos fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Não deixe, Senhor, ninguém ser paralisado pelo inimigo por causa de limitações, fraquezas, dificuldades no corpo ou fora do corpo, Pai. Mas que o Senhor derrame uma unção especial, uma graça especial, para que cada um de nós continue marchando e crendo nas suas promessas sobre nós. Que nós possamos conquistar, alcançar as nossas promessas, a nossa terra prometida, Pai. É o que eu oro nesse momento, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar, irmãos, agora com a oportunidade de adorar ao nosso Senhor Jesus, amém? Dizer que nós o amamos, que queremos mais a companhia dele, dizer ao Espírito Santo que nós queremos ser mais íntimos dele e que a alegria do Senhor encha a sua vida. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Não importa a tristeza que você tenha passado, a alegria do Senhor vai ser maior na sua vida. Deixa agora o Senhor encher o teu coração da sua alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Caminhar
sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amados, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo dos evangelhos, segundo uma harmonia dos evangelhos, né? Nós vamos ver cronologicamente os fatos, como eles foram acontecendo. Nós não vamos recapitular tudo hoje, mas eu sugiro aos irmãos que voltem os vídeos, se perderam alguma parte, e possam então entender tudo o que aconteceu desde o nascimento de Jesus, né? E toda a preparação de João Batista, e que, vamos dizer assim, traz uma nova mensagem para o povo, né? Preparando o coração deles. E eu estou trazendo para vocês a sugestão de vocês lançarem mão de uma Bíblia de estudos. Amém? Existem várias. Essa aqui que eu tenho nas mãos é a Bíblia de estudo de aplicação pessoal da CPAD. Ela tem mapas muito bons aqui para que aquilo que nós estamos falando sobre Judeia ao sul, Galileia ao norte, Samaria no meio, você vai ver no mapa, isso vai tornar tudo muito mais simples, mais fácil, né, de compreender. Amém? Mas nós vamos hoje dar continuidade, irmãos, ao estudo, vendo que Jesus ele começou a batizar no Rio Jordão. Fazendo uma recapitulação bem rápida, Jesus, depois que ele é batizado por João em obediência à palavra de Deus, ele passa pelo deserto, né? Eu vou até mostrar aqui no mapa para ficar mais fácil vocês entenderem, né? Jesus morava aqui em Nazaré. Ele havia nascido em Belém, mas depois de uma rápida fuga para o Egito, menos de um ano, Herodes morre e o anjo então volta a falar para que José trouxesse a sua família de volta para Israel, mas não fica no sul, próximo ao Mar Morto, onde fica Jerusalém, não. Eles vão para próximo do Mar da Galileia, que fica aqui no norte, e nessa região da Galileia fica Nazaré, e Nazaré é a cidade onde Jesus é criado. Então, Jesus, depois que ele dá início ao seu ministério por ordem do Espírito Santo, ele desce, ele passa pelo batismo de João, ele vai para o deserto, é tentado e novamente sobe para Nazaré, e ali ele vai até o primeiro milagre do seu ministério, que é na cidade de Caná. Fica logo um pouquinho ao norte de Nazaré. Você vê isso no mapa com mais clareza. Amém? Jesus ali tem 5 discípulos, né? A gente vê Pedro, João, Natanael, André e Filipe, né? Esses discípulos, junto com a família de Jesus, seguem para Cafarnaum e depois eles vão descer para a primeira Páscoa do ministério de Jesus.
Nessa primeira Páscoa, ele conversa com Nicodemos, ele purifica o templo, ele opera muitos milagres, muitos sinais, né? E ele faz uma coisa, ele começa a batizar no Rio Jordão. Jesus pôs os seus discípulos para batizar. E por que ele fez isso? Ele fez isso para dar uma deixa para João. Olha, João, o ministério agora é comigo, né? O seu ministério agora chegou ao fim. Mas João, apesar de reconhecer a autoridade do Messias e de ser profeta, ele não parou. Daí vão acontecer duas coisas, né? A primeira delas é que João vai ser preso, mas um pouco antes disso, os discípulos de João ficam enciumados de ver o crescimento do ministério de Jesus. Então nós vamos ler lá em João 3, 22 a 30, estamos meio que recapitulando a semana passada. O ministério de Jesus vai ficar mais dinâmico a cada dia agora e nós temos que correr um pouco também. João 3, 22 a 30, a gente vê, depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas o fato é que, por causa desse conflito entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus e por causa da prisão mesmo de João, Jesus então, em espírito de mansidão, se afasta, volta para o norte, volta para a Galileia. A caminho do norte, passa 2 dias na Samaria, né? Em Siquém. E ali então ele tem aquela conversa que nós falamos da vez passada com a samaritana. Os samaritanos de Siquém então ouvem Jesus, aceitam Jesus, mas Jesus continua para o norte e começa o que nós chamamos de grande ministério na Galileia. Então, veja bem, Jesus sempre voltava ao ponto onde Deus o tinha usado de forma mais poderosa. E como é que acontece? Em Caná da Galileia ele tinha operado o primeiro milagre. Desceu para a Judéia muitos milagres, mas quando ele volta para a Galileia, ele escolhe o quê? Caná. Ele volta para Caná, né? Então, João 4, verso 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia. Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. É muita cidade para a gente falar. Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, né? Quase impossível a gente mostrar no vídeo, né, irmãos? Mas a gente vê que Caná fica aqui na parte mais baixa e Cafarnaum mais ao norte. Então, aqui é o Mar da Galileia e de Caná Jesus cura o filho do oficial que está em Cafarnaum. Esse oficial vai até Caná buscando de Jesus a cura do seu filho. E o que acontece? Vamos aqui resumir. Jesus cura aquele jovem, diz para aquele oficial, olha, volte para casa porque seu filho já está curado. Então o homem creu na palavra de Jesus e partiu, e já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem a hora 7ª. A febre o deixou. Hora 7ª seria a 1h. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, aqui acontece esse outro milagre na cidade de Caná, só que agora à distância, né?
E Jesus então passa por Nazaré e a gente vai ver um aspecto importante. Lucas 4, 16 a 31. Agora estamos em Lucas 4, 16 a 31. Jesus já tinha voltado para a Galiléia, para o seu grande ministério, primeiro em Caná, logo acima tem Nazaré. Então Jesus passa por Nazaré, onde fora criado, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Era costume de Jesus todo sábado ir à sinagoga, amém? Então serve de exemplo para nós, né? Jesus tinha uma rotina de estar na igreja, né? E era ali então na sinagoga que ele dava testemunho. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele estava na cidade natal, ele estava voltando agora, já com um grande ministério, discípulos, aquele movimento todo, mas ele está dando uma chance ao povo que o conhecia desde criança, dizendo que ele era o Messias. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu sou o Messias que estava para vir, né? Isaías 61 se cumpre naquele dia. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ele estava novamente na cidade natal e o pessoal dizendo: esse não é o filho do José? Né? Todos na sinagoga ouvindo que Jesus agora dizia que era o Messias, né? Tiveram uma dificuldade grande. Ele de fato diz: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso serve para nós de exemplo, nós entendermos que Jesus não teve um ministério de facilidades. Mesmo com todo o poder que se mostrava na sua vida, ele passou por lutas todo o tempo. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles iam matar Jesus. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não era a hora do sacrifício de Jesus, ele simplesmente saiu. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então nós vemos alguns textos que afirmam que Jesus agora elege Cafarnaum como sendo a sua cidade, né? Vamos ver no mapa, depois Cafarnaum fica mais ao norte, no norte do Mar da Galileia. E novamente, sábado, ele está na sinagoga, né, em Cafarnaum, onde ele expulsa um demônio. Né? Em Lucas 4, 33 a 37. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhes fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então Jesus já tinha manifestado o seu poder de cura, aqui o poder de libertação. Amém? Alguns textos mais aqui para nós meditarmos. Lucas 4, 40, 41. Jesus já tinha uma casa em Cafarnaum, tá? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, presta bem atenção, vamos entender a vida do nosso mestre aqui. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Não era hora de Jesus ser aclamado Rei dos Judeus. Ele precisava ir para a cruz.
né? E outra coisa, Jesus nunca quis ficar de conversa com o diabo, né? Então, ele simplesmente expulsou demônios. Lucas 5, 15 a 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A estratégia do nosso mestre era, sim, abençoar as vidas, curar, libertar, mas ele não queria ainda, nesse momento, ser aclamado pelo povo, né? Mateus 4, 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Presta atenção, o ministério de Jesus era ministério também de ensino, pregando o evangelho do reino, era um ministério de pregação, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, né? E a sua fama correu por toda a Síria, né? Toda a região próxima de Israel. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, doenças do espírito, lunáticos, doenças da mente, e paralíticos, doenças do corpo. Jesus curava gente doente do espírito, da alma e do corpo, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, que é o outro lado do Rio Jordão, Jerusalém, que é no sul, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A gente vê o ministério de Jesus ganhando grandes proporções com essa sede que ele inaugurou lá em Cafarnaum. E aqui ele começa a inscrever os primeiros alunos no seu seminário, né? Aqui a gente vê Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré é uma cidadezinha à margem do lago da Galileia. É lago ou mar, tá? Que é um rio que abre na forma de lago e continua. Então, mar da Galileia ou lago de Genezaré é a mesma coisa. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Então, havia uma multidão querendo apertá-lo e tinha 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. A gente vê que quando ele acaba de ensinar, ele pede a Pedro para jogar a rede, e Pedro pega uma quantidade, quer dizer, não só Pedro, né? Nós já vimos que eles eram sócios, né? Pedro, André eram irmãos, João e Tiago eram irmãos, e os 4 eram sócios nessa coisa de barcos de pesca, né? Então eles colhem uma quantidade enorme de peixes. E lá a gente vê, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, né? Eram sócios, João e Tiago, Pedro e André, eram sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja bem, o verbo é importante, né? Quando você estuda um texto. Deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo e seguiram, né? A gente vê por que esses homens foram especiais, né? Porque eles amaram o Senhor de todo o coração. Essa é a única coisa que você e eu temos para dar para o Senhor. É o nosso amor. Nós não temos absolutamente nada. Qualquer capacidade que nós tenhamos não tem valor nenhum. Qualquer inteligência ou dom ou talento, se não for a graça do Senhor, nenhum valor tem, né? Nem riquezas que você tem ou conhecimentos, nada disso vale nada para Deus. Mas o que Ele está interessado é no teu amor, no teu coração. E é isso que esses homens ganharam. Eles se tornaram proeminentes no reino de Deus, né? Porque eles deixaram tudo para seguir ao Senhor. E Jesus deixa bem claro isso. Quem quiser ser meu discípulo, né? Abandone tudo, né? Perca a sua vida para achá-la. Amém? Tome a sua cruz e siga-me, né? Aí nós vamos ver um homem que, diferente dos outros, não tinha seguido Jesus todo o tempo, né? Esses 4 faziam parte do grupo que já tinha subido desde João Batista até Caná da Galileia, tinham visto aquele milagre e tudo mais, mas agora ele chama Levi, que era um publicano, lá em Mateus 9, 9 a 13.
Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A gente escolheu o texto de Mateus 9 porque aqui em Mateus se dá o nome de Mateus. Quem deu o nome para ele de Mateus foi Jesus. O nome dele de nascença era Levi. E Marcos e Lucas o chamam de Levi, né? Levi nesse momento, né? Jesus chamou um homem chamado Levi. Só que ele aqui já diz, um homem chamado Mateus. Por quê? Porque até mesmo Marcos e Lucas, quando vão enumerar os 12 apóstolos, o chamam de Mateus, né? Jesus o elevou à posição de Mateus, né? O nome que Jesus te dá não é o nome que as pessoas te dão, nem o nome que os teus pais te deram, né? Ele te eleva. Mateus significa dádiva de Deus, né? Então, ele aqui tem o privilégio de se chamar Mateus, né? Glória a Deus por isso. Jesus trocara o nome daquele publicano sem valor por um homem cheio de valor, né? Então vamos lá. Partindo, chamou Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico. Quem está falando isso aqui é Mateus. Ele está falando: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aleluias, eu sou um doente curado agora pelo Senhor. Eu sou um pecador perdoado, né? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora, interessante que Mateus, irmãos, dá uma grande ênfase na parte de ensino de Jesus, né? A gente viu que Jesus era muito forte no seu ministério de cura, de libertação, mas ele também ensinava. Ele ensinava todo sábado nas sinagogas e ele ensinava as multidões do barquinho, ensinava a multidão do alto do monte, e aqui Mateus vai enfatizar. Mateus é o evangelho que mais fala dos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 5, 6 e 7, 3 capítulos, ele dedica apenas ao sermão do monte, amém? E Mateus 24 ao sermão escatológico, falando das últimas coisas. Mas Lucas também enfatiza. Lucas 4,15 diz que Jesus ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas 4,32, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, amém? E Jesus desce para Jerusalém com um grupo de discípulos. Agora vamos caminhando, Jesus vai para Jerusalém. Estávamos lá no norte, na Galileia, amém? Eu não vou mostrar o mapa de novo, né? Porque não dá para ver daí, mas, ou talvez até dê, né? Ele, do norte, ele agora vai para Jerusalém. Jesus, o seu ministério todo foi num pedaço de terra pequeno, né? Jesus andou nessa região bastante. E ele então desceu para Jerusalém, e ali ele deixa os discípulos colherem espigas de milho. Ele já tinha visto a perseguição que os fariseus faziam quando ele curava nos sábados, né? Ele curava nos sábados e os camaradas ficavam com o coração duro. Não pode curar no sábado, que é pecado curar no sábado. E Jesus dizia: quem é de vocês que, se uma ovelha cair num buraco no sábado, você vai deixar morrer? Quanto mais esse homem aqui que eu estou curando agora, esse homem que eu estou libertando agora no sábado. Mas os fariseus duros criticavam Jesus, né? Queriam achar um motivo de crítica para ele. E, no entanto, quando ele vai com seus discípulos, ele os deixa colher espigas, né? Os deixa colher espigas. E a gente vai ver que existe esse aspecto de deixar que fosse experimentado por eles a perseguição forte, né? A perseguição forte que Jesus experimentava, amém? E Jesus, então, quando eles colhem espigas, isso duas vezes acontece, tanto na ida para Jerusalém quanto na volta de Jerusalém. Jesus fala: olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não é o colher espigas
que é o pecado, não. O pecado é o que vocês estão fazendo, né? Com o coração duro para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. E aí então ele vai até o tanque de Betesda e cura, né, um homem ali, e diante da agressão forte dos fariseus, porque ele cura aquele homem no tanque de Betesda, um homem que estava tantos anos ali, mas cura num sábado, né? Por causa dessa crítica que eles fazem, Jesus então faz um testemunho poderoso sobre o seu ministério. E aí João 5, né? João 5 é um texto maravilhoso, né? Nós vamos ver aqui. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado, por haver muita gente naquele lugar. Jesus estava evitando ser aclamado rei, né? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Então, e os judeus perseguiam Jesus cada dia mais pelo poder que ele demonstrava, né? Pela clareza com que ele falava que ele era o Messias. Então, a gente vê que muitas vezes Jesus aqui está ensinando aos discípulos que deveriam esperar perseguições, né? que deveriam esperar perseguições e se defender dos fariseus, né? No versículo 17 ele diz: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, né? E aqui a gente vai ver, irmãos, para terminar, o nosso tempo está passando rápido hoje, a gente vai ver do versículo 19 ao versículo 47 alguns comentários de João 5 sobre o testemunho de Jesus, as motivações de Jesus no seu ministério. Rapidamente, versículos 19 e 20, Jesus fala: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, né? Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Primeira lição para os discípulos que estavam vendo essa discussão de Jesus com os fariseus: de quem é a glória? Do Pai. Jesus está dizendo: olha, Deus mostra o que Ele quer fazer e eu faço em nome dEle. É assim que nós devemos agir também, né? Nós devemos saber o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, e aí então nós nos posicionamos como instrumentos para declarar a vontade de Deus, e aí nós vamos ver o poder de Deus agindo, mas a glória é sempre do Senhor, né? Versículo 30 a 36. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Lição para os apóstolos. Isso aqui não era para os fariseus ouvirem, era para os discípulos prestarem atenção, né? Eu faço tudo para a glória de Deus, amém? Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu digo que eu sou o Messias, isso não tem valor. Eu preciso que venha de Deus essa declaração, porque a glória é dele. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. O poder é dele, amém? A mensagem é dele, né? E é ele quem me dá, vamos dizer, a credencial, o reconhecimento. Isso vem de Deus, não sou eu que me afirmo poderoso. Pelo contrário, eu afirmo que Deus é poderoso e Deus é quem faz as obras
na minha vida, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus está criticando os fariseus, dizendo, olha, vocês não conhecem Deus. 38 e 39. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está chamando a atenção. Se vai estudar a Bíblia, estude com o coração aberto, que Deus quer te falar a verdade, né? E aqui, o mais importante dessa palavra está nos versos 41 a 47. Ele já falou que a glória é de Deus, o poder é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então ouça e se quebrante diante dela, mas aqui ele está falando um texto muito importante sobre a glória, né? O que as pessoas mais buscam é serem valorizadas, elas consideram que isso é ser amadas, né? As pessoas muitas vezes usam a internet para se promoverem, elas querem ser vistas, querem ser valorizadas, né? Ou muitas vezes você toma da palavra para se valorizar a si mesmo, né? Ou faz alguma coisa mesmo, até no reino de Deus, querendo com isso ser valorizado. Jesus está dizendo aqui uma coisa importante. Jesus diz, veja bem, João 5, 41 a 47. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Né? Quantas vezes aquele que é mais pomposo, né, que se valoriza, né, é valorizado pelas pessoas, mas esse não é o de Deus. O de Deus é aquele que recebe o reconhecimento vindo de Deus. É Deus quem o justifica, é Deus quem o glorifica, é Deus quem usa, né? Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O ministério de Jesus aqui para os apóstolos está tendo um primeiro toque importante. Veja bem, a glória é de Deus. Não fiquem aceitando glória uns dos outros, né? Eu te valorizo diante das pessoas e você me valoriza diante das pessoas, que legal, né? É muito comum alguém estar numa situação de proeminência, é importante, todo mundo quer ficar perto, né? Se aquela pessoa perder a importância, ninguém mais quer ficar perto dele. Quer dizer, as pessoas estavam interessadas não em valorizar aquela pessoa, estavam dando valor para receberem valor. Então, vós que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, a própria palavra de Deus. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se você não acredita de fato naquilo que você fala da Bíblia, né? Que verdade você tem, né? E aqui, irmãos, nós temos que terminar, o tempo terminou, mas nós vamos entender que Jesus está dando um seminário a céu aberto, né? Está cercado pelos seus apóstolos, futuros apóstolos, pelos seus discípulos, e ele está ensinando a eles um princípio básico, que é o princípio da humildade. Não humildade de se rebaixar, mas a humildade de reconhecer a verdade. Ser humilde não é se rebaixar, é apenas reconhecer as coisas como são, ou seja, tudo é dele, por ele e para ele, amém? São todas as coisas. Então, nós vamos sempre ver no Evangelho o Senhor Jesus nos ensinando as verdades da forma mais prática possível. Não dá para a gente continuar hoje, mas que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana, no próximo Bíblia em Casa, nós vamos estar caminhando um pouquinho mais com Jesus, amém? Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Nós vamos estar agora louvando ao Senhor, falando sobre a pregação do Evangelho. E depois vamos ouvir ainda o nosso amado irmão Fagundes nos dirigindo em uma palavra e orando conosco, amém? Que Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar, irmãos, adorando agora ao Senhor com um cântico que fala de levar a mensagem a todo mundo, amém? O
Senhor que chamou a você e a mim como pescadores de homens, amém? Nós somos discípulos dele para levar essa preciosa semente pelo mundo. Então, adora conosco, é um cântico antigo, mas que fala coisas preciosas. Deus chama todos os povos de todas as nações, amém? Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além do céu, e enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal, o escapar da morte, o ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça, que quer vencer o mal, o escapar da morte, os ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Amém. A paz do Senhor, um bom dia para todos. Estamos aqui para fazer oração. A Bíblia em casa, a pedido do pastor Aldemar. Eu vou deixar uma palavra de Deus aqui para meditação, que está na Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque para Deus nada é impossível. Então, como está na palavra de Deus, nada é impossível para Deus. Vamos crer, vamos acreditar, vamos tomar posse e cada um possa meditar nisso, que nada é impossível para o nosso Deus. Então, nós vamos estar agora orando, pedindo a Deus, clamando a sua misericórdia, que Ele venha nos visitar a cada um de nós. Que essa confusão que está no mundo, as pessoas andam ansiosas, preocupadas, nervosas, e muitos estão entrando até em depressão. Mas nosso Deus do impossível, que vai dar a vitória a nós em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, meu Pai, te pedimos, Senhor, que Tu entra com a Tua providência. Ouça, visita as pessoas que estão precisando agora no momento de uma cura, meu Pai,
de uma libertação, ó Senhor, de uma salvação, em nome de Jesus, papai. São tantos pedidos que as pessoas estão pedindo, cura, libertação, salvação, os casamentos, as pessoas querendo se separar, meu Pai. Oh, tenha misericórdia, visita cada um, toma a mente das pessoas. Oh, Senhor, livra da ansiedade, do nervosismo, livra do emocional. E em nome de Jesus, meu Pai, toma eles do alto da cabeça para os pés, meu Pai. E liberta, meu Pai, salva, transforma. Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de uma cura, a cura da Covid, a cura de qualquer outro tipo de doença, meu Pai. Tenha misericórdia, vai limpando, Senhor, os pulmões, vai limpando, Senhor, o sangue, tira todos os coágulos. Oh, Senhor, cura, Senhor, dessa pandemia, cura dessa virose. Em nome de Jesus, meu Pai, toma o primeiro lugar. Teu Deus está no controle, tá? A palavra fala que Teu Deus do impossível, e nós cremos, nós temos fé, Teu Deus do impossível, nada para Ti é impossível, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua nação, em nome de Jesus, meu Pai. Cura, liberta, salva e transforma, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus os abençoe poderosamente, glória a Deus, amém, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer também. Vamos terminar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar, cada vida, Senhor Deus, com mais da Tua presença, Pai, com mais do Teu poder, com mais, ó Senhor Deus, do Senhor vivendo em nós. Ó Pai, glorifica o Teu nome na vida de cada um dos Teus servos e alegra cada vida com a Tua presença. Nós já Te agradecemos pela porção de hoje, Senhor Deus, e declaramos, Pai, que confiamos em Ti, para que isso tudo seja, Pai, vivenciado, Pai, nas nossas vidas e na vida dos nossos amados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam cada dia crescentes na vida de cada um dos Teus servos, agora e para sempre. Amém, amém. Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Se Deus permitir, até a próxima semana. Amém, amém.